Olá, minha gente, boa tarde! Estamos começando o programa Tarde Boa. Hoje, quarta-feira mariana, aqui na TV Evangelizar, é dia de falar de um tema muito relevante para as famílias, para a sociedade. É dia de falar sobre o autismo. Tem esse quadro no nosso programa. Vamos também falar o que está em alta, nesse mundão de meu Deus. Muita informação. Fique conosco, roda a vinheta. Quero acolher você de todo o Brasil, você que nos acompanha via satélite, você que nos acompanha pelos canais abertos, você que nos acompanha pela Sky, pelo aplicativo da TV Evangelizar e também pela plataforma de stream Roku TV. Sejam todos bem-vindos. Minha gente, nós vamos conversar com um cara bacana, extraordinário, que tem desenvolvido aí um trabalho muito bonito, gente. O Carlos Henrique, que é um barbeiro fora de série, fora do comum. Ele tem feito aí um trabalho que tem impactado a vida de muitas crianças e é sobre isso que nós vamos agora conversar com ele. Olá, Carlos Henrique, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Tarde Boa. Olá, obrigado pelo convite. Olá, todo mundo. Carlos Henrique, você tem feito aí um trabalho diferenciado, né? Você já é barbeiro e aí você percebeu a necessidade de trabalhar justamente com crianças, com pessoas que têm aí o transtorno do autismo, não é isso? Então, essa questão aí do autismo, eu tenho 8 anos de profissão. E há 3 anos atrás eu atendi algumas crianças com autismo que tinham dificuldade de cortar o cabelo e os pais me procuravam e falavam, mas ele tem autismo, ele não deixa cortar o cabelo, ele chora. E eu atendi as crianças, né? Às vezes ficava 4 horas, 5 horas correndo atrás das crianças, sem entender o que eu estava fazendo. E os pais começaram a falar para outros pais, leva ele lá que ele tem paciência, né? Nessa época aí, eu atendia as crianças, mas eu não entendia sobre o atendimento, eu não entendia o que estava acontecendo. E conforme foi se passando o tempo ali, aconteceu várias coisas e foi me jogando mais para esses atendimentos e eu fui ficando conhecido no Brasil e saiu várias matérias, né? Então, aconteceu algumas coisas assim bem... Ô Carlos, vamos fazer o seguinte, para quem está nos assistindo agora, uma pausa aí no que nós estamos falando. Vamos soltar aí esse vídeo para o povo que está em casa entender um pouco, aí depois nós vamos conversando em cima desse vídeo. Roda aí, gente. Beleza. Esse atendimento aí é de uma criança autista que tem um trauma da máquina. Repare que eu uso esse ursinho na minha mão para esconder a máquina. Eu tô fazendo um acabamento dele. Quem que é o outro? Do cabelo, ó. Como ele tem um medo, ele não tem uma sensibilidade auditiva. Mas quando ele escuta o barulho da máquina, é como se ele tivesse uma sensibilidade. E incomoda ele esse barulho, porque ele teve um trauma que os pais seguraram ele para cortar o cabelo, né? Não sabiam, né? Ó, veja agora. Eu encosto a máquina e já escondo porque eu sei que ele vai reagir muito rápido. Então, se eu deixar ele ver a máquina, que nem agora, eu vou fazer a costeleta do cabelo dele, ó. Quem que é o outro? Você esconde a máquina ali, né? E eu passo a costeleta ali, eu ligo a máquina, passo e já desligo e já escondo. Então, ele fica procurando ali, ele não sabe o que está acontecendo muito bem. Né? E ele fica prestando atenção no urso, ele acha que o barulho está vindo do urso. E eu fui fazendo esse atendimento com ele algumas vezes, 2, 3 vezes, e hoje ele já corta o cabelo tranquilo, né? Às vezes ele senta na cadeira, a gente passa a maquininha, ele vê a máquina, às vezes ele pega a máquina na mão. Então a gente conseguiu reverter uma situação ali que os pais chegaram falando, os pais até choravam, falavam, ele não deixa de cortar o cabelo de jeito nenhum, ele tem um trauma, ele tem sensibilidade. Então, esse é meu trabalho. Ô Carlos, então você teve que adaptar a sua barbearia e também a sua forma de abordar essas crianças, não é verdade? Eu tive que deixar a cadeira e atender no chão, né? Então, eu digo que o meu atendimento hoje, ele começa no chão
e sentar na cadeira vai ser uma consequência dos atendimentos que a gente vai fazer. Então, principalmente quando uma criança ela tem medo da barbearia, né? Geralmente os pais não sabem, né, o que tem que fazer na hora de cortar o cabelo, a criança não quer deixar, às vezes por causa do barulho, muitos estímulos no ambiente, às vezes segura ali um pouquinho e isso acaba gerando um trauma na criança. Então, quando ela chega na barbearia, ela quer ficar o mais longe possível da cadeira. Por isso que eu uso uma estratégia de atender ela no chão, com alguns brinquedos ali, para ela se sentir mais confortável, né? Eu identifico qual brincadeira que ela gostou mais, o que ela pergunta para os pais, o que ele gosta de fazer, ele gosta de carrinho, e a gente vai criando um ambiente ali com poucos estímulos, né? Quando eu vejo que algumas coisas estão atrapalhando, eu tiro um pouco de brinquedo, deixo só o que ele gostou, né? Às vezes desligo a luz, às vezes abaixo um pouco a TV, às vezes até desliga a TV. Então, eu fui aprendendo a fazer isso, a me adaptar à criança, e não a criança se adaptar ao barbeiro, né? Porque, geralmente, quando chega na barbearia, a criança tem que sentar na cadeira e tal, mas eu descobri que para a gente sentar na cadeira tem todo um processo assim, que a gente tem que fazer, né? Junto com os pais, às vezes os terapeutas também podem ajudar. Ô Carlos, normalmente o atendimento, um corte de cabelo normal vai de 20, 30, 35 minutos. Quanto tempo você gasta? E eu percebi na sua linguagem, na sua fala, que você não fala um corte. Você está falando atendimento, né? Quanto tempo mais ou menos vai esse atendimento? Eu sei que cada caso é um caso, mas uma média de tempo. Então, há um tempo atrás, eu demorava o mais longo que eu demorei foi 4 horas e 20. Gente. E daí, conforme eu fui me especializando, entendendo um pouco mais sobre os atendimentos, eu fui reduzindo o tempo e cheguei ao horário excelente, assim, o horário que eu falei, não, esse tempo aqui é excelente para mim conseguir finalizar um atendimento com qualidade e também que não seja tão estressante para a criança, nem para os pais, né, nem para mim também. Então, 1h30. 1h30. Bacana. Tem alguma história marcante nesse tempo que você tem feito esse trabalho, desenvolvido esse trabalho, atendimento com essas crianças? Tem algum fato assim, fala, poxa, William, esse aqui eu preciso contar. Nossa, tem muitos. São vários, né? Os primeiros atendimentos que eu fiz gratuito. Então, eu fiz 500 atendimentos de graça, assim. Era tipo atendimento de 3, 4 horas. E de 500 crianças que eu atendi, pode colocar 490, os pais saíram chorando. Olha só que bacana. Então eu acho que isso é muito marcante, sabe? A gente conseguir transformar a vida das famílias aí usando uma tesoura, uma máquina, usando o dom que Deus dá pra gente também e conseguir mudar, né? Uma coisa que para criança é muito difícil, a gente conseguir mudar. E ter alguns casos que é bem complexo. Teve um que os pais chegaram para mim na barbearia e geralmente eles mandam uma mensagem, conversam um pouco para mostrar como que é a criança e eles falaram assim, a gente não sabia que a nossa filha era autista e a gente foi levar ele para cortar o cabelo e o barbeiro falou para a gente segurar ele um pouco e a gente segurou e acabou dando uma crise nele, né? Deu uma desregulação que gerou uma crise. E depois disso, ele não deixou mais a gente cortar o cabelo dele, né? E eles chegaram aqui no primeiro dia, eles ficaram pro lado de fora e o menino não quis entrar. Ele ficou, acho que mais ou menos 1 hora chorando pro lado de fora, sem me conhecer e sem conhecer a barbearia, né? E eu falei, você consegue trazer teu filho quando de novo? A gente consegue semana que vem. Eu falei, então você vai trazer teu filho na próxima semana e eu já vou deixar o ambiente adaptado para ele já. E daí eu fui conversando com os pais, eles falaram, ele gosta de carrinho, ele gosta de pista de carrinho. Então quando ele chegou no próximo atendimento, já tinha uma pista de carrinho montada perto da porta, a porta já estava aberta e eu não estava na barbearia. Eu saí, fiquei meio que escondido. E ele chegou e ele viu a pista de carrinho, os pais entraram, ele entrou e começou a brincar. Demorou um tempo, eu vim, entrei para a barbearia, peguei alguns carrinhos, fiz uma interação ali com os carrinhos, né, sem chegar muito perto dele. E conforme foi se passando, eu fui fazendo algumas aproximações, né, algo mais leve, né, sem forçar muito.
chegando mais perto, interagindo, falava alguma coisa. Falava, olha esse carrinho aqui, pegava o carrinho, com a mão fazia assim, ó, e passava a mão na cabeça dele. Nas primeiras vezes ele reclamou, ele não quis, mas a gente conseguiu cortar com a tesoura a parte de cima. Eu falei, você consegue voltar na próxima semana? Consigo. Eles voltaram na próxima semana e a gente conseguiu cortar com a máquina. No quarto atendimento, a gente conseguiu cortar com a máquina e fazer os acabamentos. No quinto atendimento, ele sentou na cadeira, a gente colocou a capa, ele cortou com a máquina, fez o acabamento, fez tudo certinho. E no sexto atendimento ele chegou, tio Malas, vou cortar o cabelo. Sentou na cadeira, colocou a capa, a gente fez o corte e no final ele falou que queria fazer um raio e eu desenho um raio. Legal. Então, os pais choram quando acontece isso daí, né? No segundo atendimento, o pai mesmo falou assim, cara, ele não vai deixar. Eu falei, cara, se acalma, tenha paciência que eu vou dar uma melhor aqui. E ele vai sentar na cadeira e ele vai cortar o cabelo, né? Só precisa um pouco de paciência para a gente conseguir ajudar o seu filho com essa dificuldade. E hoje ele é meu fã. Carlos, parabéns. A equipe está colocando aí o seu Instagram também para quem quiser seguir o seu trabalho, mais conhecido aí também com Malas. Por que desse apelido? Só para a gente encerrar, da onde que veio esse apelido? Tio Malas, como esse eles apelido falam, ali, né? Quando eu estudava, eu sempre fui muito, eu falava as coisas assim, muito direto, sabe? Não pensava muito. A pessoa perguntava e eu dava a resposta assim, sem entender muito bem, né, como que a pessoa ia interpretar. E a galera me chamava de Mala. E ficou. Só que eles falavam isso pra mim, pra tirar onda da minha cara, né? E quando eu montei a barbearia, eu falei, eu preciso de um nome diferente. Eu falei, vou colocar Barbearia Carlos, né? Alguma coisa assim. Falei, vou usar o apelido. E coloquei Malas, e daí a galera gostou e pegou o nome e já era. Então é o Tio Malas. Mala. Carlos, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, tá? Gente, tá aí, siga esse excelente profissional, muito obrigado mesmo. Gente, olha, eu tenho um filho que tem autismo, lógico que ele não tem essa dificuldade, essa sensibilidade do corte, né? Tem outras dificuldades, mas eu quero aqui dizer assim que eu fico muito feliz de perceber que as pessoas estão sensibilizando, que outros profissionais estão sensibilizando, né? Que outros barbeiros também sigam aí o exemplo do Carlos, do Malas, e que possa desenvolver esse trabalho lindo, maravilhoso com as nossas crianças, com os nossos filhos, porque nós, pais atípicos, mães atípicas, famílias atípicas, nós precisamos desse trabalho. Antes de ir para o intervalo, eu quero pedir a sua ajuda, eu quero pedir a sua generosidade. Olha que conteúdo profundo que nós estamos levando até você. Nós estamos desbravando na TV brasileira, não vou falar nem na TV católica, um assunto todas as quartas-feiras, levando conhecimento, levando conscientização sobre o autismo, para que você possa viver melhor, para que você possa cuidar melhor do seu filho, para que você possa ter o suporte necessário. Mas para que nós possamos continuar todas as quartas-feiras com esse conteúdo, com esses exemplos, como o do Carlos, um barbeiro que tem se dedicado a vida a cuidar dessas crianças, e é um processo, e a paciência dele, nós precisamos da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. O Padre Reginaldo, a igreja, nós necessitamos. Então eu peço a você agora encarecidamente que você pegue o seu celular, vá no aplicativo do seu banco, que você possa abrir aí na parte da contribuição através do Pix, QR Code, e você nos ajude com qualquer valor. Qualquer quantia, seja 20, 15, 30 reais, 50, aquilo que Deus tocar no seu coração. Nós precisamos continuar falando de Deus, levando esperança, mas levando também um conteúdo com tanta relevância como esse conteúdo, trabalho desse barbeiro. Então nos ajude a continuar evangelizando. Nós vamos para um breve intervalo e o programa Tarde Boa volta já, minha gente. Evangelizar é preciso. Estamos
Estamos de volta, programa Tarde Boa. E como eu gosto de falar aqui, hein, Dona Maria? Dona Maria, seu José, Maria representando todas as Marias, José representando todos os homens. É a minha, é a sua, é a nossa TV Evangelizar com o programa Tarde Boa. E quero lembrar você que de segunda a sábado, 22 horas, programa Experiência de Deus. Não conseguiu assistir 10 horas da manhã? Tem exibição especial, 22 horas. Um momento para você aprofundar a sua fé, aprofundar na leitura orante da palavra e ainda tem um direcionamento espiritual com o Padre Reginaldo Manzotti. E mudando de assunto, amanhã nós estaremos dando início ao outono, estação das frutas. Aqui na região sul começa a dar aquela amenizada no calor. Lá na região nordeste, região norte, é calor o ano inteiro, né, minha gente? Vamos acompanhar então o VT falando sobre o outono. No hemisfério sul, entre os dias 20 e 21 de março, é iniciada uma nova estação, o outono. Ela marca a transição da estação mais quente para a mais fria do ano. Uma das principais características é a redução gradativa das temperaturas diárias, que passam de elevadas para mais amenas. Além da mudança de clima, o outono é marcado pela maior incidência de ventos e também pela diminuição da umidade do ar, podendo haver formação de nevoeiros pela manhã em algumas regiões do país, registros de geadas. Inicialmente, os dias e as noites têm a mesma duração, mas na medida em que o outono avança, ficando mais próximo do inverno, os dias vão ficando mais curtos e as noites mais longas. Outro fato marcante desta estação é a transformação da cobertura vegetal. As folhagens das árvores adquirem uma coloração com tons mais avermelhados e amarelados. O outono é celebrado como a estação da colheita em várias partes do mundo, com destaque para as frutas. Apesar das tentações calóricas que combinam com o friozinho, nessa época do ano, o abacate, o caqui, a goiaba e a carambola são típicos desse período. É importante ficar de olho na saúde nessa época do ano. Especialistas apontam um aumento das doenças respiratórias e cardiovasculares com a chegada dessa estação. Na arte e na cultura, o outono é constantemente usado para representar mudanças, além de trazer um sentimento de melancolia durante a transição de uma fase para outra. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Te encontro num próximo Evangelizar Ensina. Até! Está aí o Evangelizar Ensina, que você encontra também no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Não só Evangelizar Ensina, mas todos os nossos programas, inclusive todo o programa Tarde Boa, você pode rever no nosso canal do YouTube. E o que está em alta por aí, hein, minha gente? Vamos acompanhar o que está bombando? O que está em alta? Ó do VT. Com Buenos Aires mais cara, os brasileiros estão mudando a rota e lotando o Chile, que bateu o recorde em 2024 com 787 mil turistas do Brasil, um salto de 62% em relação ao ano passado. Já na Argentina, o movimento despencou de 632 mil para apenas 135 mil visitantes no mesmo período, uma queda de 78%. O motivo? As passagens aéreas mais baratas, hospedagens mais acessíveis e alimentação mais em conta fazem do Chile o novo destino queridinho dos brasileiros. Em 2024, o Brasil registrou 472.328 licenças médicas por transtornos mentais, um aumento de 68% em relação a 2023. Esses afastamentos representam mais de 10% dos 3,5 milhões de pedidos ao INSS. Desde a pandemia, os afastamentos por problemas mentais cresceram 400%, com destaque para a ansiedade e depressão. Com os preços dos ovos em alta e a gripe aviária afetando a produção nos Estados Unidos, o Brasil se prepara para exportar 35 mil toneladas de ovos em 2025, um aumento de 100% em relação ao ano passado. As vendas para o mercado americano começaram neste ano, após a liberação das importações para consumo humano. A previsão do governo dos Estados Unidos é um aumento de 41% no valor dos ovos em 2025.
a geração Z decidiu que o álcool não é mais necessário para se divertir. Ao contrário das gerações anteriores, que viam o álcool como parte da diversão, os jovens entre 1997 e 2012 preferem estar sóbrios. A pesquisa da Gallup mostra que a porcentagem de adultos abaixo de 35 anos que consomem álcool caiu 10 pontos em 20 anos, de 72% para 62%, e a tendência é continuar diminuindo. Esse é o quadro Tá em Alta. E agora nós vamos ficar bem informados. Notícia de qualidade aqui na TV Evangelizar, da nossa equipe de jornalismo. Vamos ao boletim de notícias dessa quarta-feira. Boa tarde, William. A hipertensão é uma doença silenciosa e perigosa, presente em 60% dos casos de infarto e 80% dos casos de AVC. Os médicos alertam que muitos nem sabem que têm a condição e que alguns medicamentos comuns podem elevar ainda mais a pressão arterial. Entre eles estão os anti-inflamatórios, como ibuprofeno e nimesulida, que contraem as artérias e sobrecarregam os rins, os descongestionantes nasais, que podem aumentar a frequência cardíaca, e os anticoncepcionais com estrogênio, que elevam a retenção de líquidos e a pressão. O único jeito de diagnosticar a hipertensão é monitorando a pressão regularmente. Consultas médicas e o uso de aparelhos para aferir a pressão em casa são essenciais, principalmente a partir dos 40 anos. A detecção precoce e o controle adequado podem evitar complicações graves. Vale lembrar que o uso de medicamentos deve ser feito com indicação médica. Cientistas identificaram 866 novas espécies marinhas em expedições que chegaram a 5.000 metros de profundidade. Entre elas, um tubarão em formato de guitarra e um caracol venenoso com dentes em forma de arpão, capaz de injetar toxinas em suas presas. Substâncias desse veneno que já ajudaram no desenvolvimento de tratamentos para a dor. A pesquisa faz parte do Ocean Census, um projeto global que busca catalogar a biodiversidade oceânica. Com a participação de 800 cientistas de 400 instituições, a iniciativa destaca o quanto ainda há para explorar. Afinal, menos de 20% do fundo do mar foi mapeado. Novas tecnologias como sequenciamento genético e imagens em tempo real aceleram as descobertas, mas a coleta dos espécimes ainda é essencial. O Ocean Census pretende identificar 100.000 espécies nos próximos 10 anos, ajudando a entender os impactos das mudanças climáticas na vida marinha e impulsionando novas descobertas científicas. Eu volto com você, William. Tá aí o nosso boletim de notícias. O programa está caminhando, já está quase terminando, mas eu preciso falar desse livro do padre Reginaldo Manzotti, Maria, Mais Forte que o Mal. Livro esse que foi lançado no Retiro Nacional Evangelizar, é preciso, aqui em Curitiba, e você pode adquirir pelo site produtosqueevangelizam.com.br. Está aparecendo aí o site, produtosqueevangelizam.com.br, ou aqui na livraria em Curitiba ou Fortaleza, e nas melhores livrarias do Brasil. Lembrando que esse livro, gente, tem 9 capítulos, e não só isso, no final tem várias orações marianas, inclusive uma oração do padre Reginaldo Manzotti, Nossa Senhora esmagando a cabeça da serpente. Então, adquira o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, produtosqueevangelizam.com.br. Quarta-feira, meu povo, estou ficando por aqui, mas amanhã tem mais, hein? Programa Tarde Boa de terça a sábado, sempre a partir das 5h30 da tarde, tá bom? Espero por você e não se esqueça, evangelizar é preciso e juntos evangelizamos mais. Tchau!